A morte de Fidel Castro em Lula é o nosso conteúdo do bate-papo de hoje. Convidamos o professor de antropologia da Unesp de Bauru, Cláudio Bertoli, para discutir conosco. Aliás, num espaço muito curto de tempo, apenas como um registro histórico. Conversamos há poucos dias sobre Donald Trump, a vitória na eleição dos Estados Unidos, para contribuir com você que está em casa a refletir conosco sobre as possíveis variáveis dessas questões que envolvem o nosso mundo ao nosso redor. E numa interpretação sobre a questão da figura do Fidel, a partir da sua morte, naturalmente, textos mais ou menos duros em relação ao caminho da ditadura, do ditador ou do sanguinário, ou do mito ou do revolucionário, tal qual a sua própria figura ambígua. A ambiguidade, professor, é um bom referencial para a gente começar a conversar sobre a figura de Fidel Castro? Eu acredito que sim, porque basta nós abrirmos o Facebook que nós reparamos que se uma parcela das pessoas estão lamentando a morte do Fidel Castro, o comandante, o herói da América Latina, uma outra parte está celebrando essa mesma morte, taxando o Fidel Castro de ditador. Então nós temos aí duas posições: ele é um mito positivo, um herói, ou ele foi efetivamente um ditador sanguinário, talvez um dos maiores ditadores sanguinários do continente. Para a gente contribuir aqui nessa troca de informações com quem está em casa, eu acho que é razoável a gente recuperar um pouco da história da situação em que a ilha e o seu próprio processo de revolução até chegar em Fidel Castro, em 1959, com a questão da Revolução Histórica propriamente dita, para a gente começar a entender as relações ou com a visão norte-americana ou a visão da Guerra Fria, da União Soviética, enfim, para recuperar isso. Certo. Talvez pensar a Cuba e pensar Fidel Castro, a gente tem que se remeter, no mínimo, ao final da Segunda Guerra Mundial. Ao se encerrar a guerra em 1945, se definiram duas grandes potências mundiais, os Estados Unidos e a União Soviética. E esses países, devido ao poder militar, especialmente atômico, eles não lutavam entre si, nunca lutaram. Eles se defrontavam em outros campos, em outros países. Então nós temos a China, nós temos a Coreia, a China no final dos anos 40, Coreia no início dos anos 50. E no fundo eles estavam disputando a hegemonia naquelas áreas que não estavam claramente solidificadas como dependentes ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. Esse confronto se chamava Guerra Fria. E esses países periféricos eles estavam sabendo disso tudo, estava acontecendo. E há uma conferência na Indonésia, chamada Conferência de Bandung, em 1955, que se estendeu, foram vários meses, até 1956, e que se estabeleceu um conceito que é bem definido e que nós usamos o termo de uma maneira muito pouco clara ou consciente: terceiro mundo. O que era o terceiro mundo? O terceiro mundo seria a possibilidade desses países que não queriam depender dos Estados Unidos ou da União Soviética manter um estado de liberdade e um projeto nacional próprio. Então, aí seria esse o terceiro mundo, esses países não alinhados, como então se chamava. O que acontece? Se nós temos toda essa trajetória nos anos 40 e 50, é necessário pensar um pouco sobre a história de Cuba. Cuba era uma colônia espanhola desde o século XVI. E com a própria crise do Império Espanhol, sobraram apenas duas grandes colônias espanholas: Cuba, aqui na América Central, e América do Norte, e Filipinas, lá no Pacífico. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, em 1898, se dizendo contrário à existência de colônias, guerreou com a Espanha e conseguiu a independência de Cuba, a independência das Filipinas. No caso de Cuba, pela própria posição estratégica, a cerca de 100 quilômetros do continente americano, do território norte-americano, na boca da Baía de Flórida, acabou sendo muito explorado pelos norte-americanos.
Cuba era uma espécie de laboratório de teste e também área de despejo de algumas questões norte-americanas. Área de teste, saúde, educação, transporte. Antes de serem implantados de uma maneira clara nos Estados Unidos, eram testados em Cuba. Então, Cuba, até a Revolução Socialista em 1959, tinha um perfil de uma área com níveis de educação, de saúde superiores a boa parte do resto da América Latina. Então, o que nós observamos aí? Esses benefícios estavam centrados nas áreas urbanas e nas rurais, nada. A população era abandonada. Por outro lado, se era área de teste, como eu disse, também era o despejo de certas questões. Prostituição proibida nos Estados Unidos, deslocava-se para Cuba. Jogo era proibido nos Estados Unidos, deslocava-se para Cuba. Drogas, idem. Então, nós temos o quê? Cuba como um paraíso da ilegalidade norte-americana, e que lá, então, os americanos, sendo perto e com frequência, e usavam e abusavam o país. O que acontece? Surge um grupo que, mais do que marxistas ou comunistas, era um grupo anti-imperialista, anti essa exploração já semicentenária de Cuba pelos Estados Unidos. E aí nós vamos ver o Fidel Castro. E exatamente porque a população rural era esquecida pelos Estados Unidos e pela própria administração cubana, Fidel vai para a Sierra Maestra, uma área rural, uma área esquecida de qualquer benefício, e lá ele fomenta durante alguns anos um movimento revolucionário que acaba tomando a ilha no primeiro dia de 1959. Ele tem origens camponesas, então, o movimento revolucionário? O movimento revolucionário, vamos dizer, não estou usando o termo comunista ou socialista, mas de esquerda, ele tem início no mundo rural. E o Fidel, ele estava alimentado pela ideia da Conferência de Bandung, que dizia nem União Soviética, nem os Estados Unidos. Então, quando ele toma o poder, os primeiros meses da administração revolucionária, não sabíamos. Certamente não queria o apoio dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm lá a história lá. Mas, por outro lado, Cuba não ia conseguir sobreviver sozinha. Um país cujo grande lucro, cuja grande renda era o quê? O turismo norte-americano na região e o plantio e exportação do açúcar. E o açúcar, naquele momento, estava com um preço muito baixo no mercado, porque vários países da América Latina, da África e mesmo da Ásia estavam plantando, então o mercado estava super abastecido. Daí, então, para sobreviver enquanto um país revolucionário, Fidel e todo o grupo que ele comandava se viu obrigado a se aproximar da União Soviética. Só para um registro histórico, nos textos que eu acabei lendo em função da morte de Fidel Castro, há um apontamento sempre recorrente, não sei se ele faz tanto efeito assim, mas para colocar aqui, que são 3 ditaduras na sequência, né? Gerardo Machado, depois Fulgêncio Batista e o Partido Comunista Cubano, aliado de Fulgêncio, só na hora final é que ele apoia Fidel Castro, no último momento do ponto de vista histórico. Isso causa um pouco de confusão na leitura dessa relação política em relação à Revolução. Os governos cubanos, desde 1898, eles eram eleitos pelo povo, mas, na verdade, manipulados pelos norte-americanos, né? Que, então, queriam todos os benefícios na região. E, nesse sentido, o governo norte-americano, ele sempre apoiou ditadores. Fulgêncio Batista, que vai governar a ilha por mais de 20 anos, mais de 2 décadas, ele era um ditador que recebia todo o apoio dos Estados Unidos exatamente para bloquear qualquer protesto nacional cubano contra a presença norte-americana na região. A partir da década de 60, a opção da questão da Guerra Fria fica claro daí, para quem estuda a questão básica de história e geografia, a opção para
pela União Soviética como sobrevivência, daquilo que estava posto. Inclusive, não só sobrevivência de apoio político, militar, tecnológico, mas também econômico, né? Como o açúcar. O preço do açúcar no mercado internacional estava caindo, a União Soviética pagava entre 6 e 10 vezes mais o preço do açúcar cubano, exatamente para injetar no país verbas, dinheiro, para sustentar a própria administração nacional. Como é que você coloca essa leitura agora aqui, do ponto de vista do campo humanístico, que a gente comentava aqui, a dificuldade das pessoas no dia a dia, por uma razão natural de falta de informação sobre a leitura básica a respeito disso, quando olha o Fidel como um ditador, por exemplo, que fuzilou pessoas. Por outro lado, do ponto de vista político, quem está mais à esquerda, enfim, como opção de fazer esse recorte de leitura, o colocar no patamar de mito, que a questão do analfabetismo, dos inegáveis avanços do ponto de vista da educação e saúde para os padrões que nós convivemos aqui. Fica ambíguo de novo a tentativa de fazer essa leitura. Na verdade, o Fidel ele foi tanto ditador, sanguinário, como também ele foi um herói. Um herói não só nacional, mas um herói latino-americano e que tem repercussão mundial. Por que isso? De um lado, voltando, quando se adota a União Soviética como modelo, também se adotou todo o jeito de governar soviético. Então, nós vamos observar o seguinte: a União Soviética, desde a Revolução Socialista em 1917, ela adotou alta burocratização do Estado. 2, a inexistência de partidos políticos. O governo baseado numa personalidade que deve ser cultuada, o ditador, Stalin, na época era o Khrushchev, e se fez o mesmo com o Fidel. E toda uma noção que a única maneira efetiva de acabar com a oposição era ou reeducar, fazer com que os líderes aceitassem a nova ideologia governamental, ou, no caso dos reincidentes, o fuzilamento. Então, nós vamos observar que, nesse sentido, o Fidel foi, durante praticamente 50 anos, não, quase 60 anos, não? De 59 a 2008, um ditador. Mas, por outro lado, também, ninguém mais na América Latina emblematizou a luta contra o imperialismo americano que o próprio Fidel. Então, ele resistiu a todos os avanços dos mais diferentes possíveis. A tentativa de invasão da ilha de Cuba, em 1961, no episódio chamado a Invasão da Baía dos Porcos, um grande número de tentativas do governo americano, via a CIA, via a FBI, de pôr fim à vida do próprio Fidel Castro. Então, ele ganha a aura de um herói. É um herói sanguinário, um herói ditador, e nesse sentido, a ambiguidade, na verdade, nós podemos dizer que ela não existe. Era possível se transformar um herói sem ser ditador? Aí que está a questão. Não, são as duas facetas necessárias de um personagem histórico. Do ponto de vista linear, objetivo, tão somente a figura da questão da luta anti-imperialista já era suficiente para transformá-lo nesse herói, nesse mito que se coloca. Quando você vê as leituras, agora falando um pouquinho da leitura pós-morte, dos comentários que surgiram com vetores mais à esquerda ou mais duros no outro caminho, é correto a gente aproveitar esse episódio para tentar discutir a questão do esgotamento da convivência com as diferenças que a gente falou em outros horizontes aqui? Exatamente. Primeiramente, a gente não pode pensar porque o outro discorda de mim, ele é errado, ou ele é fascista, ou ele é comunista, ou coisa do gênero. Vejamos, se nós raciocinarmos de uma maneira mais franca, nem aqueles que apenas veem o Fidel Castro como ditador, eles não estão certos. E aqueles que veem o Fidel Castro como um grande libertador, também não é.
Então, essas duas facetas, cada um pega uma faceta, adota uma faceta de um personagem histórico e começa a contrapor. Então, é uma luta acima de tudo, um confronto acima de tudo, que não tem resultados, a não ser um discurso onde alguém vai bater no peito dizendo que é moderno, é libertário, e o outro vai dizer, não, eu sou conservador, o comunismo é ruim e assim pela frente. Nem uma coisa nem outra. Nós temos que tentar, de um lado, fomentar um grande diálogo, em todos os sentidos, não só sobre o Fidel Castro, mas sobre o Trump, sobre a história política recente do Brasil, e isso nós não observamos. Já há um discurso, na verdade, imperativo de um lado e do outro. E isso acaba levando a um embrutecimento, talvez um termo mais pesado, um emburrecimento da sociedade brasileira. E eu fico muito assustado, eu como professor, porque isso está ocorrendo dentro da escola de primeiro e segundo grau, está ocorrendo dentro da universidade. Então, a nossa função enquanto jornalistas, professores, membros dessa sociedade, é promover o diálogo, ver as diferenças, pautar que o mesmo personagem ele é contraditório, e não apenas adotar um caminho que eu acho o correto, ou o mais bonito, ou que está na moda. Vivemos um termo transitório perigoso em nome dessa questão da intolerância ou de outros fatores, da não discussão, a negação da discussão no processo. Eu sou tão intolerante que eu não quero nem discutir as limitações da intolerância. Então, é uma coisa muito interessante. E esses fenômenos que estão ocorrendo, como, vejam, a morte de um personagem histórico, coloca em evidência essa nossa incapacidade de diálogo. E nós que estamos reivindicando a todo instante que nós somos democráticos. Democracia, acima de tudo, é conviver com a diferença, é entender a diferença, coisa que não está acontecendo. Pegando só um parênteses da nossa conversa, está no YouTube, para quem quiser acompanhar, é Cláudio Bertoli, nos vídeos da TV Câmara, sobre a tentativa de leitura a partir do nosso referencial aqui da vitória de Donald Trump, usar esse elemento de novo aqui. Tem um desconhecido, se não conhecemos a cultura, o modo de ser e pensar, a formação cultural do americano, como vamos avaliá-los do ponto de vista do nosso referencial? Também serve certa dose aqui para o nosso papo. Sem dúvida nenhuma. Nós vemos que os próprios meios de comunicação, os canais de televisão abertos e fechados, que têm assim, uma grande possibilidade de entender as coisas, se mostraram muito pouco capacitados para analisar o evento, o óbito do Fidel Castro. Porque estamos rasos, porque sabemos pouco, porque somos intolerantes, um pouco de cada coisa? Um pouco de cada coisa e uma dificuldade muito grande em querer conhecer, especialmente a história e as circunstâncias atuais de vida de países, vamos dizer, mais periféricos, como é o caso de Cuba. Nós observamos que esses grandes canais a cabo brasileiros, eles, inclusive, não tinham nem imagens. Quando eles iam mostrar alguma coisa de Cuba, repetiam na mesma matéria várias vezes as mesmas imagens. Então, não há esse conhecimento por parte do jornalismo, por parte, muitas vezes, da própria universidade. E, então, esse desconhecimento ele é compartilhado com a própria sociedade. Então, a gente vive a partir de algumas ideias cristalizadas. O Fidel Castro é ditador, ou o Fidel Castro é um grande herói, um mito do século XX. E ficamos jogando com isso sem argumentos consistentes para basear nossas próprias ideias. Para finalizar, fechar um ponto de referência para provocar outras tantas possíveis reflexões, e colocar a figura da ilha de Cuba em si, do ponto de vista da nova ordem econômica, o que a gente poderia pensar como possível reflexão daqui para frente, já que tem outros elementos em curso, naturalmente. É um grande enigma. Tem o Raul Castro, que sucedeu o
Fidel, é irmão do Fidel, a partir de 2008, ele não tem o mesmo carisma, ele não tem a mesma história, ele não tem o mesmo poder simbólico que o Fidel Castro. Sim. E nesse sentido, a grande questão, será que vai ser possível a manutenção de um Estado socialista que não tem mais um líder do porte de Fidel Castro, que não tem recursos, verbas, como até 1991 eram oferecidos pela União Soviética, e ainda mais frente a um Estados Unidos hoje liderado por Trump. Qual é a nossa dificuldade de pensar isso no contexto brasileiro? Porque nós fomos criados, a minha geração e a seguinte, em cima dos mitos. Então, se nós pegarmos o que um brasileiro médio conhece de Cuba, um livro, A Ilha, Fernando de Moraes, um livro dos anos 70. O que a Universidade ainda de Produção Nacional sobre Cuba tem? Um livro de um sociólogo já falecido, Florestan Fernandes, sobre a história de Cuba, e tanto o livro de reportagem, Fernando Moraes, como o livro do sociólogo Florestan Fernandes, sempre criaram uma ideia de uma certa perfectibilidade de Cuba. Cuba, em última instância, é um paraíso, né? Segundo essas obras. E é isso que, muitas vezes, os professores ensinam seus alunos. Não existe paraíso sobre a terra, como também não existe inferno. Cuba tem elementos positivos, efetivamente, a questão da saúde pública, da educação, apesar de estar decadente nas últimas 2 décadas, ainda assim é superior, inclusive à brasileira. Sim. Mas, por outro lado, nós temos que ver que existem novos desafios no século XXI. Desde todo o processo de globalização, que já começou lá a partir de 1980, 1990, a inexistência da União Soviética, o governo norte-americano e uma própria redefinição mundial em relação ao próprio socialismo. Então, já nós reparamos que aquele paraíso hoje é questionado também. É possível ser um paraíso ou ser um governo popular com a perseguição às minorias, inclusive homossexuais? Inclusive religiosos. Mas essa situação ainda ela é pouco explorada, até porque o Fidel Castro fez questão de esconder tudo isso. Imitando a União Soviética, o estrangeiro, o visitante, o turista que chegava a Cuba, tinha percursos específicos que ele poderia seguir. Então, existe e existe um espaço em Cuba que seria alguma coisa aqui no nosso linguajar para inglês ver. A verdadeira Cuba, o turista não conhecia, como não conhecia a verdadeira União Soviética quando ela existia. Então, esse enigma que hoje representa Cuba está sendo pouco questionado aqui no Brasil, inclusive por uma incapacidade de conhecimento acerca do que é efetivamente aquela ilha, aquele país. Certamente, esses desafios serão muito grandes e seria necessário, se a Cuba buscar manter essa raiz socialista, ela também se reinventar, ela buscar caminhos novos, se apostando que agora o modelo mínimo econômico, já que a crise econômica é o problema fundamental da Cuba atual, imitar a China, isto é, existia um socialismo de Estado, mas uma economia aberta, uma economia capitalista, mas a China ela conseguiu desenvolver um parque industrial e Cuba até agora é apenas um país agrícola. Esse é o problema. Professor, muito obrigado de novo da contribuição. Eu que agradeço a oportunidade. Vive te incomodando para transferir para as pessoas essas questões do dia a dia. Hoje nós conversamos sobre Fidel Castro e a Cuba da salsa, do merengue, da vodka em certa dose e do Big Mac, para você pensar em casa sobre as relações do mundo e a partir aqui dessa TV pública poder discutir um pouco mais o nosso redor, a nossa visão de mundo, às vezes nem tão estreitas assim quanto pode parecer. Fica feita a contribuição.